Muito bem, irmãos. Eu acho que o material deve ter alcançado todo mundo aí. Eu acho que todos receberam o material, né? Continuando então, irmãos, os nossos estudos, nossas meditações, reflexões, o nosso aprendizado sobre a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos tem dado, acerca da sua revelação. E a gente já viu aqui que essa revelação do Senhor Deus teve início em Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, quando a gente tem aqui o Apocalipse, nunca é demais repetir isso, né? Quando a gente tem aqui o Apocalipse, eu fiquei imaginando várias vezes, não só essa semana, outras semanas, porque é aquilo que o pastor disse já alguma vez. Quando começamos a estudar esse livro, tantos assuntos, tantos temas, tantos livros, tantos acontecimentos vêm à mente que fica difícil selecionar aquilo que precisa ser trazido, né, que deve ser trazido. E eu fiquei imaginando, quando nossos primeiros pais, e isso é uma revelação, naquele jardim do Senhor, quando eles caíram, quando houve a entrada do pecado no mundo, e o Senhor reuniu os dois ali e dirigiu primeiramente a palavra à serpente, né? Naquela maldição. Naquela conversa, o Senhor já anunciou que da semente ou do descendente, o descendente da mulher, a semente da mulher, esmagaria o descendente da serpente ou a semente da serpente. Não é isso? Agora eu fiquei imaginando, e ponto. E não houvesse mais nenhuma revelação do Senhor escrita. Seria o Apocalipse dado pelo Senhor naquele momento. E de fato foi. Porque logo que Eva teve o seu primeiro filho, gerei um homem, o Senhor me deu um homem, uma semente. Talvez a esperança dela estivesse naquele filho. Aí, ele vai esmagar a cabeça do dragão, da serpente. Mas não foi. E as gerações foram se sucedendo. E a cada momento alguém com essa expectativa. A expectativa daquele que viria para, finalmente, esmagar a cabeça da serpente. E as gerações se passaram. Quantos 1000 anos? E a expectativa era apocalíptica, de vitória final sobre o adversário de Deus e nosso inimigo. E aí depois eu ainda fico imaginando, mas houve a revelação de Deus continuada através dos profetas, patriarcas, salmistas, os reis. Sempre Deus dizendo, escreve, ordem do Senhor, escreve. E aí, a progressividade daquela revelação dada inicialmente com um pequeno verso lá em Gênesis 3,15, aquilo vai se ampliando e Deus vai dando a revelação sua acerca dos acontecimentos, dos eventos, renovando a esperança, trazendo novas informações acerca de quem Ele é. Isso vai acontecendo durante a história. E a impressão que às vezes me dá é que essa é a parte do Apocalipse já acontecida. Não é? Da revelação. Já acontecida.
Aqueles primeiros pais vieram, depois houve as gerações, a dispersão dos povos, a formação dos povos. E uma coisa interessante, até que li um dia desses, naquela parte que nós conhecemos como a Turquia, né? Aquela parte da Ásia, a fronteira com a Europa. Ali, já então povos cresciam, né? Os macedônios, os jônios, o que mais? Formando os povos gregos, formando nações, se fortalecendo em impérios, reinados, grandes guerras entre eles, busca de domínio. Os babilônicos, no primeiro reino, no primeiro império, e o desenvolvimento naquela região do Elão, que hoje é o Irã, e se formando os povos, aquela mistura de raças e etc., se espraiando por todo o restante do planeta, né? Não sei quando chegaram aqui, existem várias estimativas de terem chegado os povos através, talvez, do Estreito de Bering para as Américas e descendo, e daí tem toda aquela história. E enquanto isso, um pequeno povo que é ignorado em toda essa história quando nós estudamos por aí, crescia numa pequena semente, numa região pequena, estreita, árida, chamada Palestina, se formando no Estado de Israel. Então, várias culturas se formando, vários povos poderosos, mas um pequeno, chamado pelo profeta, através do profeta, vermezinho de Jacó. Isso está na Bíblia, gente. Vermezinho de Jacó. Esse vermezinho estava ali. Enquanto todas as nações cresciam, se multiplicavam, guerreavam, cresciam em glória humana, o vermezinho de Jacó estava sendo dirigido. Os irmãos já pensaram nisso? E se tornou aquele, e aí depois nós já vimos isso, nós estamos falando isso assim mais para recuperar alguma coisa, para a gente dar entrada naquilo que nós vamos ver hoje. E aí aqueles povos todos brigando entre si, vem o primeiro império da Babilônia, Hammurabi, com suas leis, etc., etc., passam-se os anos. Aí vem quem? Nabucodonosor. A briga entre a Síria, não é? Os caldeus. Aí vem Nabucodonosor e domina toda essa região, forma o império mais glorioso e rico e majestoso que já se vira. Cercando uma cidade com muros, a volta toda, que alguém estima que daria talvez para meia dúzia ou 8 carros, paralelamente, lado a lado, andando pela volta dos muros, lá em cima, os jardins de Babilônia, os revestimentos de metais preciosos, aquela coisa toda, glorioso, dominador. Até que um dia aparece um outro reino, não é? Aparece um sujeito chamado Dario, ou Dário, não é? Aparece um sujeito chamado Dario, o Medo, e vem e domina, e Ciro, o persa, vem, domina e unifica o reino Medo-Persa e domina a Babilônia e se torna um novo império. E uma coisa que eu estou refrescando isso na memória dos irmãos pelo seguinte, porque quando chega um novo império, há um novo dominador. Mas aquilo que foi implantado em termos de ideias, culturas, aquilo vai sendo absorvido pelo novo império. Estão entendendo isso?
Não há uma eliminação, não houve uma eliminação, uma extinção de tudo aquilo que tinha sido desenvolvido por Babilônia e agora tudo é Medo-Persa. Não. A absorção de costumes, de leis, de hábitos, de cultura, e há uma... Como é que se chama isso? É miscigenação que se chama isso? É isso mesmo, né? Então há uma miscigenação, quer dizer, uma mistura ali, e surge um novo, daquele antigo povo e esse novo povo que domina, surge um novo povo, basicamente. Mas daí a pouco, alguém começa a assumir determinados poderes. Filipe da Macedônia começa a crescer e a haver conflitos entre as próprias tribos macedônicas e povos gregos. Filipe vem e unifica aquilo. Aí vem o seu filho, Alexandre da Macedônia, que se tornou conhecido como Alexandre Magno, vem e domina tudo isso, unifica os povos. Agora não existe mais jônico, não sei o quê, esqueci os nomes dos outros lá. Unifica os povos gregos, que eram diversos lugares, diversas tribos, diversos lugares, unifica, e nós temos a Grécia. E por 10 anos, Alexandre combate diversos povos na Ásia, combate e vence um povo muito maior do que o povo dele, que é o povo persa. E assume um novo império, o Império Greco-Macedônico, não é? O Império Grego. Ele vem e domina. E o que é que nós temos? Um povo diferente daquele que é dominador, porque ele vem e absorve culturas e costumes de outros povos que antes já haviam se misturado. Mais para frente vem um outro, aquilo que era reino em determinado momento, e que depois, ali já como é que eles gostam de chamar? Península do Lácio? É isso, a Itália? Aquele cantinho ali da Europa. Itália, vamos chamar de Itália, é Itália hoje. Então, vários povos ali, em conflito entre si, buscando domínio um sobre o outro. De repente, há uma dominação, se torna um reino romano. Depois isso cresce, porque eles começam a olhar em volta e começam a desenvolver a ânsia do domínio sobre os povos, outros povos, não romanos. E eles começam a crescer, a se fortalecer. Eram hábeis na engenharia, de uma maneira tal que até hoje se discute como conseguiam determinadas obras. Extremamente hábeis. E aí, com base nesse conhecimento, nessa tecnologia, no seu fortalecimento, tornam-se dominadores dos povos em volta e, de repente, começam a crescer, olhar mais para distante, etc. Enfim, resumindo, eles se tornam os dominadores do mundo de então. Talvez, em extensão, o maior império de todos. E dominam toda a Europa, costa asiática, Oriente Médio, norte da África, o mar Mediterrâneo, domínio romano. E aquilo que era um reino se tornou uma república, a República Romana, e posteriormente se torna um Império Romano. Pouco antes de Cristo se torna o Império Romano. Alguns dizem que poucos anos depois até. Mas esse império também tem o seu fim, entre aspas, porque eles não foram dominados por ninguém. Não surgiu um outro império que combatesse o Império Romano e ele então fosse extinto e absorvido por ele. Não teve, não. Na verdade, ele foi se extinguindo com o tempo, divisão entre generais, etc., a formação das repúblicas, dos países, das nações, e tudo aquilo que havia se formado até então se torna aquilo que mais tarde vai se chamar a modernidade, Idade Média, essa coisa toda, e vamos chegar a nós aqui.
somos o resultado dessa mistura de coisas que vem se formando desde então. Porém, há um povo que é alcançado pelo vermezinho de Jacó. Dentre aqueles que estavam ali, Israel, hoje nós somos alcançados. Trazemos toda aquela bagagem, muito embora nós nem saibamos. Por que nossas reações são assim? Por que nós dizemos isso ou aquilo? Por que nós desenvolvemos um país dessa, daquela maneira? Democracia, a gente acha que é algo que nasceu em Brasília, ou que nasceu em São Paulo, Salvador. Não, isso é uma bagagem antiga. Não é? A própria palavra democracia já nem é portuguesa na sua origem, nem é latina. Não é? Muito bem. E aí tem toda uma formação assim. Os irmãos vão perceber já por que a gente tentou relembrar essas coisas aqui. Nós já vimos esses 5 mais detalhes, né? Muito bem. Aqui, né? Aqui não resolve? Não. Parece o Mr. Bean, né? Isto. E aí nós chegamos aqui na nossa 4ª lição. Abertura dos 7 selos. Está lá no capítulo 6 do Apocalipse. E dentro daquele material, aquele que a gente precisa trazer todas as aulas, quem recebeu, eu não trouxe. Eu não trouxe. Mas aí os irmãos vão ver aí, se olharem dentro daquela divisão, que nós estamos ainda na seção 2. Nós vimos a seção primeira, capítulos de 1 a 3 do Apocalipse, e agora nós estamos na seção, seção 2, o livro selado e os 7 selos. E essa segunda sessão vai dos capítulo 4 a 7. E nós já estudamos capítulo 4, capítulo 5, vamos ver hoje o capítulo 6. Muito bem. Dentro daquela divisão maior que os irmãos podem ver aí, relembrar, conflito na terra, a igreja é perseguida pelo mundo, mas sai vitoriosa e é vingada e protegida, dos capítulos 1 a 11. Muito bem. Nas 7 cartas, chamadas 7 cartas, nós vimos nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nós vimos no capítulo 1, a revelação. Nós precisamos lembrar o seguinte, que na primeira sessão, capítulos de 1 a 3, há a contagem de uma história, a narração de uma história. E essa história, com aqueles detalhes necessários naquela sessão, para nosso ensino, nós temos ali desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Versículos 3 e versículo 5, se não me engano, do capítulo 1. Aí nós temos Jesus morto e depois vindo com as nuvens. Então nós temos esse pedaço com alguma coisa acerca da revelação de Jesus Cristo, agora Jesus Cristo glorificado e etc., né? Se apresentando a João e dizendo, escreve, o que você vai escrever é para as 7 igrejas da Ásia. Isso significa para todas as igrejas de todos os tempos, porque daquele povo, daquelas igrejas, houve a migração global se espalhando por todo o mundo. Então a mensagem é para nós. Tá certo? A mensagem é para nós. E depois nos capítulos 2 e 3, mostrando basicamente uma coisa. Se você vê, é basicamente assim, ó. Se você vê a igreja assim, Jesus a vê de outra maneira. Isso. Sucintamente, o estudo das 7 cartas às 7 igrejas. Exatamente como Jesus a vê.
Eu posso enxergá-la de diversas maneiras aqui, assim, achar que ela está fraca, que ela está forte, que ela é rica, que ela é pobre, que ela não sei o quê, etc. Mas Jesus vai dizer, a sua igreja, essa igreja que você está, é assim. E aí ele dá a verdadeira visão de como está a igreja. Tá certo? E aí nós estudamos para ter o conhecimento acerca disso. Muito bem. Então, revelam que as igrejas aparentam ser aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Cristo. E os 7 selos que nós vamos ver agora, o que eles trazem? Muito bem, ele mostra nos 3 primeiros capítulos essa visão da igreja, a ênfase na igreja, que tudo que está sendo escrito é para a igreja, e, portanto, os 7 selos, igreja, saiba disso. É isso, tá? Descrevem movimentos que caracterizam esta dispensação que nós estamos vivendo. Quando fala dispensação, são estes tempos, esta era, desde um determinado momento até o fim. Então é esta dispensação pós-Cristo. Ok? E quando eu digo pós-Cristo, não é que Cristo passou, não. É depois de Cristo. Tá certo? Depois dele ter vindo, ter realizado seu ministério, ter mostrado que veio, ter vencido a morte e ter subido aos céus. Então é nesta era que nós estamos, depois que ele subiu aos céus. Desde a ascensão até a volta gloriosa de Cristo, são visões de paz, em alguns momentos, de guerra, de fome, de morte, de perseguições à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. E quando a gente diz assim, olha, cada sessão dessa abrange da vinda de Cristo à segunda vinda, podemos entender assim também. É desde do seu aparecimento aqui encarnado até o juízo. Ou eu estou falando segunda vinda, ou eu estou falando juízo. Mas segunda vinda e juízo, eles se complementam. Tá certo? Muito bem. Outra coisa. Os capítulos 1 a 5, Cristo glorioso é mostrado. Nós vimos isso. Ele se apresenta agora como Cristo glorificado no capítulo 1. Ele se apresenta como aquele que conhece todas as coisas, conhece a sua igreja nos capítulos 2 e 3. No capítulo 4, o que nós vimos no capítulo 4 mesmo? Jesus no púlpito de uma igreja assim, no centro, né? Não, Jesus no centro do universo, no trono que está no centro de toda a criação. Porque ele agora está glorificado, não é? No capítulo 4. É isso, né? E o capítulo 5? Aí no capítulo 5 nós vimos o quê? Que esse Jesus chega-se àquele que está sentado nesse trono do centro do universo, de toda a criação. Há um livro e há uma lamentação assim terrível por todo o céu. Porque aquele que está no trono tem um livro nas mãos. E esse livro selado com 7 selos. E ele tem um livro. E esse livro contém toda a história. Todos os nossos dias escritos estão ali. Eu nem tinha nascido, nem eu. Já estavam ali. Todos os nossos dias escritos. Ele está com o livro da história na mão. Livro de todos os acontecimentos, daquilo que ele havia determinado, escrito. Mas é necessário um ato para que tudo se desenrole. E aí nós precisamos lembrar que lá no começo do Apocalipse está dizendo o seguinte, ó, a ideia é essa, ó. Estas coisas, olha, toma conhecimento dessas... Ô João, vem cá, apóstolo, né? Toma conhecimento dessas coisas que deverão acontecer daqui a 1 milênio. É verdade isso? É isso que está lá? O que está escrito lá? Que em breve devem acontecer.
João, estão para acontecer. João, já deve ser dado início a essas coisas todas que você vai tomar conhecimento agora, vai escrever e vai passar para todas as gerações do meu povo. É isso aqui. Então, coisas que em breve, não é para um tempo futuro. Em breve não significa um tempo futuro. Em breve significa logo. As coisas que estão para acontecer. Muito bem. E no capítulo 4 e 5, então, é isso, né? Cristo Redentor, glorificado, etc. Não mais como o servo sofredor, mas como aquele Rei glorioso e Redentor com a sua obra consumada. É esse que está ali. À medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. O céu comanda a terra. Então, quando nós falamos assim, Deus está no controle, Deus está no trono, é Ele quem designou todas as coisas e as faz cumprir, é Ele quem as conduz, a sua vida está nas mãos de Deus. Isso aí significa o quê? O céu está comandando a terra. O céu está comandando a sua, minha vida. O céu está comandando os dias, as horas do meu dia. O Senhor está comandando os minutos e segundos e a minha respiração. É Ele quem está sustentando. E só um detalhe, irmãos. Talvez a gente se lembre isso mais para frente. Que é o seguinte. A nossa vida está nas mãos de Deus. Naturalmente, nós nunca chegaríamos ao céu. Foi necessário o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, para que isso se tornasse possível. Então, Ele nos consegue a vida eterna. Ele nos conseguiu isso pelo seu sacrifício. Mas a coisa mais próxima do homem é o inferno. E eu digo uma coisa, que a gente não pode nunca esquecer. Onde está o inferno? O inferno está debaixo dos pés dos homens. Os homens estão andando sobre ele. Falta só um pouquinho para ele cair ali. Essa é uma mensagem muito importante. Onde está o inferno? Está debaixo dos seus pés, do seu caminhar. Basta caminhar naturalmente e é ali que você está. Está claro isso? Guardem isso para um pouquinho mais para frente. Muito bem. E ninguém deve se assustar com isso, porque quem mais falou, ensinou e alertou sobre o inferno foi o Senhor Jesus. Tá certo? Então não é querer atemorizar alguém, não é isso. É só mostrar uma coisa. O bom servo misericordioso e compassivo Senhor, quando esteve aqui, alertou-nos acerca do inferno, porque ele veio trazer vida e vida eterna. O preço para o inferno já está pago. Foi pago lá no Éden. O preço para a salvação foi pago vários anos depois, com o derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz. Já está pago também. Muito bem, e os versos que estão depois? Então, Apocalipse 6, nós vamos ler agora mesmo, né? Se os irmãos depois quiserem pegar o material e compararem com Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, etc., vão ver que vários elementos vão sendo dados ali que vão ajudar na compreensão maior, na sua meditação em casa, acerca do capítulo 6. Tá? Porque o capítulo 6 vai falar de guerras, fomes, perseguições, abalos do mundo e a segunda vinda de Jesus. Vamos lá. Primeiro, no capítulo... Eu quero chamar a atenção para o capítulo... Nós estamos vendo a segunda sessão, não é?
Se eu falei que a primeira sessão vai da primeira vinda de Cristo até a segunda, agora, nessa segunda sessão, que vai do capítulo 4 ao 7º, recomeça a contagem da história. Está contando a história de novo, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Então, por isso que nós dividimos para estudo em 7 sessões, porque cada sessão conta a mesma história. Terminou a sessão, ela volta lá no começo. Só que acrescentando elementos. Lembram-se que eu falei que lá no Gênesis 3:15, se tivesse terminado a revelação ali, teria o Apocalipse, que seria aquilo, mas depois houve o desenrolar da história e o Senhor foi mandando escrever. Certo? Muito bem. Então nós vamos ver que esses capítulos podem somar a nossa compreensão. Eu preciso cortar algumas coisas, senão a gente não consegue falar hoje, né? Muito bem. Alguma pergunta tem aqui? Não? Então vamos lá. Capítulo 6. De 6, de 1 a 17. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muito bem. Aqui o que está acontecendo? Aquele que tomou o livro das mãos daquele que estava no trono, agora foi achado digno de tomar esse livro e quebrar os selos. E agora começam, quando ele quebra o primeiro selo, que é esse aqui, os eventos começam a acontecer. Vejam que ele não está falando de futuro, não. Quando ele tomou aquele selo, aquele livro, e quebrou o selo, as coisas começaram a acontecer. Lembram-se, as coisas que em breve devem acontecer. E quando que ele tomou esse livro? Quando ele subiu. Eu preciso relembrar o evento, não? Quando que ele subiu? Quando ele subiu aos céus. Lembram-se disso? Ele subiu aos céus. Jesus foi crucificado, morto. Ele disse, tudo está consumado. Depois ele disse, antes ele já tinha dito aos seus apóstolos, discípulos, né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele passa 40 dias, depois que ele ressuscita, passa 40 dias aqui com os seus discípulos, até que naquele monte, ele estando ali com os seus discípulos, ele sobe, aparecem aqueles anjos, varões galileus, por que vocês estão olhando assim para cima? Assim, da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer com as nuvens, não é? Lembra-se dessa parte da história, da narração bíblica. Então ele sobe aos céus, e aí nós estamos lá no capítulo 5, ele chegando ao trono de Deus e tomando o livro da mão dele, e agora ele achado digno, o cordeiro que venceu, aquele que foi morto, mas vive, tomou o livro e agora ele começa a abrir. Quando? Quando ele chega aos céus. Os irmãos estão somando as coisas aqui? Então ele chega aos céus, ele toma o livro e já quebra o primeiro selo. Quando é que esses eventos do primeiro selo começaram a acontecer? Quando? Quando? Ou alguém está na expectativa de que vai acontecer ainda? Nós não estamos falando de futuro, não, gente. Nós estamos falando de algo que começou a acontecer quando Cristo tomou o livro e abriu, naquele momento que ele subiu, se encontrou no centro do trono agora, do universo, e começa a disparar os eventos da história.
São eventos que já vêm acontecendo desde que isso aconteceu. O quê? Que isso é esse? Da abertura do primeiro selo, quando ele tomou o livro ali, subiu ao céu e começou a abrir. Porque o Apocalipse vai dizer que, lembrem-se sempre disso, as coisas que em breve devem acontecer. Em breve. Todo mundo quieto assim? Não? Como é que é? Posso continuar? Posso continuar? Eu fico olhando assim, às vezes eu fico assustado. Muito bem. E aí o que vem agora? Agora vem o seguinte: vamos orar. Hã? Nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, revendo estas palavras de revelação do Senhor ao Teu servo João, e que foi enviada, Senhor, para que nós tomássemos conhecimento. E assim, Senhor, vendo as ocorrências do mundo em geral, estejamos seguros de que o Senhor está reinando e conduzindo a história. E que a Tua igreja caminha até o momento em que Tu quiseres que ela caminhe. E que a vitória é algo tão certo quanto a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós Te louvamos por isso, Senhor, porque fomos alcançados por Ti, alcançados pela Tua palavra, alcançados pela verdade, alcançados pela Tua compaixão e misericórdia, alcançados pela Tua graça e pela salvação eterna em Cristo Jesus. Glória seja dada ao Teu santo nome, ó Deus. Glorificado seja o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o Teu santo nome. Instrui-nos, Senhor, nesta manhã, a cada um de nós. Acalma o nosso coração, pacifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E aí nós vemos o quê? A quebra do primeiro selo. Isso começou a acontecer há 2000 anos. Lembram-se que, agora convém eu reforçar uma ideia aqui. Lembram-se que eu disse, e que os irmãos podem constatar isso na sua própria vida, na sua própria formação. Não sei qual é a formação de todo mundo aqui, mas cada um de nós estudamos alguma coisa na história universal, essa questão da acumulação de conhecimento de cultura para cultura até formar os povos que nós somos hoje. Muito bem. Quando nós estivermos lendo esse texto aqui, eu quis ler o primeiro texto aqui, porque ele já falou num cavalo e num cavaleiro. Quando nós estivermos lendo acerca destes selos, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: eu não vou tratar, a Bíblia não trata disso, de ler acerca do primeiro selo. Foi aberto, foi realizado, acabou, começa o segundo, realiza o que tem no segundo, acabou. Não, lembre-se da questão cumulativa. Aquilo que foi aberto no princípio continuou vigorando, quando abriu o segundo, continuou vigorando o segundo e o primeiro, quando abriu o terceiro, continuou o primeiro, segundo e terceiro e quarto, e assim sucessivamente. Tá certo? Essa é uma ideia muito importante. A outra ideia importante é o seguinte: muitos desenhos, pinturas, filmes, até animações gráficas, artistas gráficos que têm desenvolvido essa figura dos 4 cavalos e seus cavaleiros, né? Tem gente que gosta de falar os 4 cavaleiros do Apocalipse, e aí vem, mas não sai disso. Só fica admirando a imagem dos cavalos, seus cavaleiros, e não passa disso. Quando, na verdade, o que menos importa é haver um cavalo e um cavaleiro. Entendem o que eu estou dizendo? O que está implícito aqui não é a ênfase, não é nem no cavalo e nem no cavaleiro, são os eventos. É a história que está aqui. É o acontecimento. É claro que a imagem do cavalo e do seu cavaleiro foi usada porque tinha a sua importância. Senão não seria assim. Vou dar uma ideia. Por que cavalo?
Eu não sei se vocês irmãos se lembram, lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12, se não me falha a memória. Alguém pode até conferir. Um pouquinho antes, os filisteus estavam agitados, porque eles ouviram aquele alarido lá na tribo de Israel. Eles estavam festejando porque a arca tinha sido trazida de Siló e estava ali. Então eles estavam na maior festa, porque com a arca eles se achavam invencíveis. Não é isso? Mas aí vem lá um líder filisteu e diz o seguinte: vamos, levante, vamos lá, a gente consegue, a gente pode vencer, e etc. E animou os filisteus. E houve uma batalha com Israel, e os filisteus venceram. E aí lá no verso 12, se não me engano, diz assim, que um fulano da tribo de Benjamim, das fileiras de Benjamim, sai como? Não, ele sai a galope. Né? Como dizia lá em Guaçuí, lá no Espírito Santo, quando eu era criança, morava lá. Né? Faz tempo. Mas aí, saiu correndo para encontrar quem? Eli, o sacerdote. E chega lá e diz assim: olha, aconteceu isso, nós perdemos a batalha, os seus filhos, Ofni e Finéias, morreram, como muitos outros. Até aí, esse momento, Eli ficou, olha, no dia de hoje um pai recebendo uma mensagem terrível, seus 2 filhos morreram. Mas, até então, ele ouviu a notícia, e em seguida, aquele homem que tinha chegado correndo, disse assim, e a arca foi tomada. Aí ele caiu para trás na cadeira, bateu o pescoço, quebrou e morreu. O que eu quero dizer com isso? Qual era, em determinadas regiões, o meio de transporte mais rápido? As pernas. Esse sujeito saiu correndo lá do campo de batalha até onde estava Eli para entregar a mensagem. É claro, lembra-se que eu falei que enquanto o vermezinho de Jacó estava se desenvolvendo aqui, separado, crescendo aquela cultura de revelação de Deus, os outros povos em redor estavam crescendo de outras formas, etc. E eles utilizavam cavalos. Tá certo? Mas neste momento, e veja bem que isso aconteceu muito tempo antes, e nesse momento da revelação do Apocalipse, ele está dizendo que tem um cavalo e seu cavaleiro. Porque nesse momento da história, ainda, o cavalo era o meio de transporte mais rápido do que o homem. Se tivesse saído um cavaleiro com seu cavalo e aquele sujeito correndo para falar com ele, quem que a gente acha que ia chegar primeiro? Hã? Então, gente, vejam bem, hoje no nosso contexto, talvez a gente dissesse assim, um hacker com a sua programação chegou nesse minuto, lá na Sibéria. Estão percebendo? A questão da evolução, tecnologia, história. Naquele momento era o cavalo e seu cavaleiro. Então ele usa aqui a imagem, ó, o cavalo e seu cavaleiro. Por quê? Porque ele tinha dito antes que em breve devem acontecer. Então ele está dando a ideia aqui da rapidez com que as coisas iriam acontecer. Tá certo? Olha, é um cavaleiro, e não é um cavaleiro qualquer, com o seu cavalo, que é um meio de transporte rápido, para que as coisas aconteçam logo. Está claro isso? Muito bem, porque vai ter cavalo e cavaleiro em 4 selos aqui. Então a coisa não é para acontecer devagar, é rápido, já começa a acontecer. Muito bem, então ele diz assim, cavalo branco. Deixa eu ver se o cavalo branco está ali. Quem está sendo... só lembrando uma coisa aqui. Né? Pode colocar, as outras mensagens estão aí. Quem está sentado no trono e o cordeiro são adorados por todo o universo. É uma coisa que a gente precisa lembrar. A história não está à deriva, Deus reina. Essa ênfase já foi dada.
Quem tem um livro tem um controle, e quem tem é o Senhor Jesus. A ênfase também já foi dada, é Ele quem governa. Os eventos do juízo não ocorrem sem o conhecimento, permissão ou controle do Cordeiro. Ali tem um errinho, né? Os eventos do juízo não ocorrem sem o conhecimento, permissão ou controle do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto ocorre está sob seu conhecimento e controle. E todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro, e serve aos seus propósitos. Ok? Isso tudo nós já enfatizamos. Agora o próximo. Aproveitando esse slide. Sim. Isso implica dizer aquilo que a gente sempre tem debatido, né? O Senhor já reina. Ele reina. Porque se dá aquela ideia de que ele ainda vai reinar. Aliás, é importante lembrar isso pelo seguinte, quando é que ele começou a reinar? Ele sempre reinou, eternamente. Antes de encarnar-se, ele estava no trono com o Pai, Filho e Espírito Santo, reinando, conduzindo toda a história. Mas houve um momento que ele se desvestiu da sua glória, tornando-se carne à nossa semelhança, e se humilhou, não achou por usurpação ser igual a Deus. Lembram-se disso? E aí ele deixou o seu trono, mas como Filho eterno e Espírito de Deus, ele sempre esteve no trono. Naquele momento que ele sobe aos céus e assume aquele lugar, tem o aspecto do Redentor. É o aspecto redentivo de Cristo. Tá certo? Naquele momento em que ele, de toda a eternidade, que ele esteve no trono, conduzindo e criando todas as coisas, ele estava ali no seu aspecto divino pleno. Agora, quando ele se encarna, e ele até diz que essas coisas só o Pai sabe, nem o Filho e tal, ele está no seu aspecto redentor. E quando ele sobe aos céus, ele assume o trono como o Redentor que já realizou a missão de redenção dos eleitos de Deus. Está claro isso? Que às vezes a gente pode pensar, então ele agora se tornou rei a partir do momento que ele subiu? Não, ele sempre foi rei. Ele sempre esteve no trono com o Pai. Mas agora, ele assume o trono, agora também na sua qualidade daquele que é o resgatador dos filhos de Deus. O Redentor é o aspecto do reinado redentivo e eterno de Jesus Cristo. Está claro isso, gente? Jesus Cristo não nasceu simplesmente 2000 anos atrás para se tornar rei, não. Ele sempre foi. Sempre foi Deus. E é Deus. Está claro isso? Passei no teste, pastor? Então é isso. Tá? Então a gente vê aí o que agora, por exemplo, o próximo. A abertura desse selo aí que nós lemos. Primeiro selo. São quantos selos mesmo? 7. E uma coisa que a gente deve ter em mente também, eu já vou adiantar aqui, irmãos, é o seguinte: quando chega no 7º de alguma coisa, é o início do processo seguinte, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui quantos selos nesse capítulo aqui? 6. Por que nós não temos 7? Porque o 7 vai estar mais para adiante. E quando for aberto o 7º, ele dá o início a um novo processo que está ali no início também. E vai do início até o juízo. Tá certo? Muito bem, então continuando. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 silos. Aí o ser vivente diz: vem, o cavaleiro e o cavalo branco vem. Ele tem um arco, uma coroa, saiu vencendo e para vencer. Uma das coisas, irmãos, é o seguinte: existem várias interpretações aí acerca disso, acerca deste primeiro selo. Várias. Algumas até estapafúrdias. Então essas a gente elimina. Mas, por exemplo, há quem vai dizer que são teólogos de, como é que a gente diria? Teólogos de profundidade, de conhecimento. Que vão dizer, por exemplo, que esse cavalo branco aqui, porque Apocalipse vai dizer 2 vezes acerca de um cavalo branco e seu cavaleiro, né? Aqui é a primeira vez. Então ele vai dizer o seguinte: esse aqui é o anticristo. Tá?
Vai dizer, esse aqui é o anticristo, porque ele sai vencendo e para vencer, e logo em seguida vem guerra, morte, não sei o quê, papapá, papapá. Então esse aqui é o anticristo que vem criar todas essas coisas. Um outro vai dizer o seguinte, se não me engano é Barclay, e também João Ferreira de Almeida, que foi pastor aqui em Campinas, né? Nos seus estudos diz o seguinte, isso aí se trata do Império Romano que veio com com o seu exército poderoso e já saiu para vencer, vencendo e para vencer, e etc. São as vitórias militares, as grandes batalhas, etc. Aí vem um outro e vai dizer assim, não, isso aí não é nada disso, porque não pode ser anticristo. Então esse daí é a palavra de Deus, é o Evangelho. Então, cavalo branco, cavaleiro branco é o Evangelho, que vem e é pregado e ele já sai, porque nós somos mais do que vencedores, não é? Não é isso que o Senhor Jesus disse? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, etc. Isso aí é um ensino bíblico, né? Então, o que é que acontece? Então, é o Evangelho, que naquele momento que ele abre o selo e que ele já subiu aos céus, então a sua igreja que está recebendo que recebeu a sua palavra, sai um Evangelho vencedor, Jesus Cristo estando sempre com eles, presente, e sai se espalhando e vai tomando conta de diversas pessoas, de diversas regiões, nações, povos e línguas, etc. E realmente não houve o que detivesse o Evangelho, não é? E uma coisa bem importante que a gente até vai ver para frente, mas a gente deve ter sempre em mente, que é o seguinte, o evangelista pode ser morto, mas o evangelho não morre. Ele continua. E ele prospera. Até quando o Senhor vier. Tá? Então é isso daí. E aí há uma outra interpretação interessante também que vai dizer assim, não, esse cavalo branco e o cavaleiro, ele está dando a ideia do Senhor Jesus Cristo, que está com a... Por quê? Porque ele está com uma coroa aqui, ele está coroado, e essa coroa aqui no original é Stéphanos, e essa Stéphanos não é um diadema, ela é a coroa real, é a coroa daquele que reina. Tá certo? Então é o Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que nós ficamos? Irmãos, eu posso dizer aos irmãos aquilo que eu francamente creio. Eu creio sim, que é o Senhor Jesus Cristo, que sai vencendo e para vencer, mas associado com uma outra interpretação que é o Evangelho. Porque, na verdade, não é o Senhor Jesus Cristo que está aqui, é a sua igreja com o Evangelho que lhe foi dado. Mas o Senhor Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Tá certo? E depois, essa cor branca nunca é associada ao anticristo, a Satanás, à besta, à serpente. O branco sempre é associado à pureza, a Cristo, à santidade. Tá certo? Então, vamos ficar com essa ideia. É o Senhor Jesus Cristo com o seu Evangelho e associando um pouquinho da outra interpretação, que é aquela das vitórias militares, mas não vitórias militares, que ele sai vencendo e para vencer. Mas são vitórias sem derramamento de sangue por parte de quem prega, sem o que mais? Sem grandes batalhas, sem exigir grandes exércitos, mas movimentação de povos que se originaram no vermezinho de Jacó. Tá certo? Ok, irmãos? Alguma coisa aqui? Posso continuar? Então, esse é o primeiro selo. Ele foi aberto, e só uma coisa. E ele foi aberto, o Senhor Jesus Cristo já estava lá. Quem é que está agora com o Evangelho para a propagação da verdade salvadora de Deus? A igreja. Então, cavalo branco e seu cavaleiro, a igreja com o Evangelho, estando o Senhor Jesus Cristo, andando no meio desse candeeiro que é a igreja, conduzindo na verdade. Pastor. Só para ajudar nessa... Salmo 45 ajuda. Realmente os versos de 1 a 6, ele dá essa ideia mesmo do cavaleiro que vem com a palavra, depois dá uma... Salmo 45. Isso. Tá, então guardem, anotem aí, irmãos. Salmo 45. Salmo 45 que dá a ideia do cavaleiro que vem com a palavra, né? Posso ler?
Pode, opa. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus a minha língua com pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso do filho dos homens. Teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinte a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente. Pela causa da verdade e da justiça, a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. Agora do 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu rei. Interessante que ele fala nas setas ali, né? E a esse cavaleiro foi dado um arco. Então, o evangelho, existe até um ditado popular, né? Que a palavra lançada, ela não volta. Então, o evangelho, quando ele é pregado, ele avança muito mais do que a simples palavra, porque não é apenas poesia, mas é palavra de poder, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E eu espero estar falando para quem creia. Não é? Não é isso? Muito bem, então ele está com um arco, e isso permite o quê? A agilidade do transporte do cavalo para que seja breve, e ainda a seta que é lançada, que é a palavra de Deus, o evangelho, que vai muito mais à frente do que o transporte que a conduz. Como assim? Uma estação de rádio não sai do lugar, mas a palavra é lançada, alcança outras nações, outro país. Percebem? A internet é algo estático em si, mas o que ela lança alcança territórios que a gente nem imagina. Então a velocidade, agora estou trazendo isso para os nossos dias, né? Um cavalo, seu cavaleiro com um arco, e ele sai vencendo e para vencer. E aí vocês vão se lembrar que eu disse que o Império Romano não foi destruído por nenhum outro império. Mas esse império foi dominado e seus conceitos, em vários aspectos, transformados pelo Evangelho. Tanto que nós somos originários daquela região. Nós somos originários, boa parte de nós, daquela região que seria Império Romano. Mas nós somos alcançados. Não é? Nós temos aqui descendentes de italianos, de portugueses, de outros que não sei, alemães. Fomos alcançados. A seta nos atingiu. Fomos alcançados pela graça. Muito bem. Aí depois nós temos o segundo selo. Alguma coisa ainda sobre o primeiro selo? Cavalo branco, tá? Segundo selo, cavalo vermelho agora. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, mas também lhe foi dada uma grande espada. Aqui umas coisas interessantes aqui neste texto, já que nós falamos acerca da figura, do símbolo, do cavalo, cavaleiro, etc., agora dá uma cor diferente, vermelho. Uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é o seguinte: quando você começa a pregar o Evangelho na sua casa, não vamos nem abrir para uma grande região. Você conheceu o Evangelho, você foi alcançado pela graça de Cristo, e você quer levar isso para os seus familiares, e você reúne todo mundo. Agora quero anunciar para vocês uma coisa muito importante, e começa a anunciar o Evangelho. Todo mundo vai ficar contente com você, alegre, vai dizer: eu também quero. É isso mesmo? Fica vermelho de raiva. Olha o cavalo vermelho aí. Não é assim. Então, quando a igreja começa a pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho, o que acontece? Perseguição e morte. Foi dado a ele tirar a paz da terra. Eu não vim trazer paz, disse quem? Jesus Cristo. Mas espada.
Quando começa a pregar o evangelho, começa a confusão. Alguns se salvam, mas outros querem matar você, por estar falando a verdade salvadora de Cristo Jesus. E aí, alguns vão falar, porque aí começam as guerras. Eu até acredito que se refiram a guerras, né? Porque ele sai, tira a paz da terra, os homens se matam uns aos outros, também foi dada uma grande espada. Quando ele está falando grande espada aqui, irmãos, aí a gente precisa ter essa ideia. Que espada é essa? Porque existem duas palavras no grego para espada. E a gente sabe disso também no exército romano, que eles tinham 2 escudos, né? Um pequeno e um grande. Um pequeno para a luta corporal e o grande para as grandes defesas, distância, etc., com as lanças. E eles também tinham 2 instrumentos, que era a espada e a espada. Só que uma espada era pequena, a outra era longa. Tá certo? Então, quando ele está falando uma grande espada aqui, e as palavras no grego são, aí, a pronúncia é de cada um, tá? Cada um escolhe. Ou é macaira, ou é mahaira, ou é mahera, tanto faz. É essa grande espada aqui, mahaira. E tem a outra que é ronfire. Tá? Essa daqui é mahaira, que significa o quê? Ali fala uma grande espada, mas é no sentido de ela ser cortante e poderosa. Tá? Por quê? Por que eu preciso explicar isso? Eu preciso explicar isso pelo seguinte, porque eu estou crendo que é mais perseguição mesmo. Lembram-se que quando começou a pregar o Evangelho, os judeus, sacerdotes, aqueles escribas já começaram a perseguir Jesus e os seus discípulos, e até que Jesus foi levado para a cruz, etc. E depois os discípulos continuaram sendo perseguidos. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, era um dos perseguidores assassinos da igreja, depois ele se converte, se torna o apóstolo Paulo, etc. Então ele está falando, eu creio que ele está falando mais da perseguição mesmo, homem a homem, comunidade a comunidade, do que é uma guerra especificamente. Por quê? Por causa da espada que ele usa ali. Aquela mahaira ali, ela não é aquela espada longa, é uma espada curta, tipo cutelo. Alguém sabe o que é cutelo aqui? Todo mundo sabe, né? Lembra-se quando, por exemplo, Abraão subiu ao monte com Isaac e ia fazer o sacrifício ao Senhor e tal, e o Isaac fala, pai, eu estou vendo aqui as lenhas, o cutelo, o fogo, mas cadê o cordeiro? Era aquele cutelo ali, era o do sacrifício, é o de cortar a cabeça. Então é essa espada que está ali, ó, no grego. Tá? Então, eu creio que seja isso mesmo. É logo que houve o início da propagação do Evangelho, o crescimento da igreja, já se inicia a perseguição. Então, veja, uma coisa vai sendo absorvida pela outra. São sequências que vivem conjuntamente. Pregação do Evangelho e perseguição, elas são concomitantes, não são separadas. Acontecem ao mesmo tempo. Tá certo? E aí nós tivemos várias perseguições. Aí vamos passar para o outro. Depois tem mais alguma discussão no material que os irmãos receberam, mas aqui a gente precisa passar rapidamente, tá? Aí vem o terceiro selo. O terceiro selo traz um outro cavalo, um outro cavaleiro, uma outra figura, etc., para designar alguma coisa, e ele diz o seguinte: quando abriu o terceiro selo, quem abriu? O Senhor Jesus. Você nunca pode esquecer isso, tá? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Agora não é espada, agora não é uma coroa na cabeça, não é. Agora é uma balança. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Estranho, né? Eu não sei se alguém está lendo esse texto pela primeira vez. Mas parece estranho, né? O que tem a ver agora? Nós estamos falando do Apocalipse, Revelação, agora falam em azeite, vinho, trigo, cevada, balança. Então, se o cavalo branco já trazia a ideia de purificação e de pregação do Evangelho Santo de Deus, se o cavalo, qual é a cor do outro?
vermelho traz a ideia de perseguição, de morte, de sangue derramado, de morticínio, essa coisa toda, por causa da pregação do Evangelho. Agora, junto com o morticínio, segue-se fome. Tá certo? Porque o povo perseguido não vai para o campo produzir. Tá certo? Pensando ainda que além de perseguição, ali no vermelho, ainda tem guerras e conflitos, não há produção, ou uma produção mínima. Então, aquilo que é causado pela perseguição e guerra, segue-se o quê? Segue-se o quê? Fome. Por não haver consumo, possibilidade de consumo, por haver produção pequena. Poucos são. E aí com isso acontece o quê? Os preços sobem. Isso se chama inflação, que não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga. Não é? Há um aumento na procura daqueles alimentos, são extremamente necessários. Então, o que aquele que tem os produtos vai fazer? Ele vai aproveitar a época e vai vender mais caro, vai se tornar mais abastado, mais rico. Então, o que acontece? Aí vem a fome. A fome vai acontecer lá no futuro, é isso? Por enquanto está tudo bem, tudo tranquilo no mundo inteiro. A fome é algo que vai acontecer lá no futuro, é isso? Os irmãos percebem que isso já está acontecendo? E está acontecendo desde o princípio e desde aquele momento, especialmente que o Senhor Jesus Cristo começou a abrir os selos. Então, veja, aí ele faz uma comparação. Por que uma medida de trigo por um denário? O denário era considerado o salário de um dia. Então, alguém tinha que trabalhar um dia inteiro para comprar o quê? Uma medida de trigo para alimentar a si, sua mulher e seus 17 filhos. Tá? Estão percebendo isso? E quando eu falo 17, é 17 mesmo, gente. A família não era pequena, não. A família tinha que ter bastante gente no seu meio para poder auxiliar na produção. Havia muitos filhos gerados para ajudar no cultivo da fazenda. É a mão de obra que eles tinham, era o da família. Tá certo? Então tinha lá o varão com suas 3 mulheres e cada mulher com 17 filhos, talvez. Era uma grande fazenda. Não é? O que acontecia ali? O varão tinha que trabalhar um dia inteiro para comprar uma medida de trigo, comida naturalmente, provavelmente, na sua maior parte dos pobres, e também a cevada. 3 medidas de cevada por um denário. E a cevada era o alimento dado aos animais, primariamente. Mas aí trabalhava-se 3 dias para comprar uma cevada, se não havia trigo, para alimentar essa família grande que eu falei. Aquele macarrão naquela caixa bonita, né? Eu ouvi uma voz no meio dos 4 seres. Nós vimos esses 4 seres, né? E aí? Então, o que acompanha? Pregação do Evangelho. Grandes bênçãos, maravilhas e libertação, etc. Vamos pregar o Evangelho aqui, essa cidade vai mudar, vai se tornar uma bênção, uma maravilha para viver. Verdade? Deus nunca enganou ninguém. Pregue o Evangelho, você vai ver o que acontece. É verdade. Deus ficará feliz com você, comigo, por estarmos realizando a sua vontade. É verdade que alguns ouvirão e crerão, mas é verdade que alguns ouvirão e quererão te matar. É lógico que esse matar aqui é uma figura de várias coisas, né? Eles vão querer te matar intelectualmente, te matar, destruir a sua reputação. Já ouviu? Está tão em moda essa frase, né? Destruidor de reputação, ou etc. Ou até matar fisicamente mesmo. Muitos têm morrido assim.
A gente vai ver aqui nesse capítulo mesmo. E aí continua. Qual é deixa eu ver algum outro detalhe. Sim, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha aqui, gente. Aqui está uma figura, uma foto da iniquidade que impera na humanidade. O que é que está acontecendo aqui? Os pobres trabalhem se querem comer. Vão lá. Trabalhem um dia inteiro e você vai ter uma comidinha aí para você passar o seu dia e amanhã voltar aqui e trabalhar de novo. Agora, o resultado, o grande resultado, fica com alguém. E aí o que acontece? O azeite e o vinho, que são ali ele está se referindo ao consumo dos nobres, dos ricos. Esses vão aproveitar, não, eles terão isso. Porque, na verdade, eles estão sangrando o povo para eles poderem se manter. Dá vontade de falar alguma coisa, não dá? Mas eu só vou falar uma coisa, gente. A gente comendo lagosta. Tá? Quem lê, entenda. A gente comendo lagosta e tomando vinhos caros. Ok? Precisa falar mais alguma coisa, não? E a gente passando fome. Lá na Etiópia, eu estou falando do Brasil. Isso está acontecendo conosco. Os comedores de lagosta e tomadores de vinhos caros, enquanto tem gente que está sendo proibida de trabalhar e nem ter o seu sustento, tem que implorar, pedir misericórdia, e aí precisa se tornar uma massa de manobra. Eu estou falando da atualidade. Sim. Nós não chegamos aí ainda, né? Nós vamos ver, mas eu posso adiantar o seguinte: o anticristo já está agindo, sim. Eu não estou dizendo que já houve a encarnação. É diferente. Porque a palavra de Deus ela vai mostrar, o apóstolo João, o próprio apóstolo Paulo vão se referir ao anticristo, até dando a ideia de uma personificação de um homem. O homem, aliás, o apóstolo Paulo chama de o homem da iniquidade. Lá em Tessalonicenses, ele chama de o homem da iniquidade. Mas o apóstolo João vai dizer que, na verdade, muitos anticristos já estão entre nós. E a ideia desses muitos anticristos, ainda não o homem da iniquidade, que pode até já ter nascido e ser, logo, ser a encarnação do dragão, pode ser. Isso nós não sabemos, mas uma coisa a gente sabe, que o espírito do anticristo já impera. Por exemplo, quando eu saio defendendo, ou eu saio ouvindo, ou eu vejo alguém pregando, por exemplo, agenda de gênero, é o espírito do anticristo que está sendo disseminado. Quando eu ouço alguém dizendo que a sua língua, agora o português, precisa ter um gênero neutro, então eu não vou dizer mais ele nem ela, eu vou dizer elix. Espírito do anticristo. Já é o quê? O anticristo é agindo, querendo agir ao lado de Cristo, mas contra ele. Tá certo? Um pastor esses dias talvez não sei o que vai acontecer, mas ele foi chamado pelo Ministério Público para explicar por que ele estava dizendo que menino é menino e menina é menina. Quer dizer, depois de 2000 anos, depois de muitos milhares de anos, então a gente vai descobrir que o gênero é definido na cabeça? Por aquilo que eu penso que eu seja, que eu queira ser? É o espírito do anticristo, que é o espírito da confusão.
É o espírito do desfazimento do propósito de Deus, da redução da criação. Então o anticristo já está ou não está? É claro que ele já está. A partir do momento que houve o cavalo branco, a pregação do evangelho, difusão da verdade de Deus, o espírito do anticristo já está ali, porque João, o apóstolo, já falou disso. E o que o Apocalipse vai mostrar, assim, aí sim pode se tratar de futuro ou não, é que haverá a encarnação, porque é uma imitação do que houve com o Senhor Jesus Cristo. Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, ele vai querer dar uma ideia de demônio encarnado. Você ia falar mais alguma coisa? Sim, o espírito vai dominando, quer dizer, isso vai entrando na condução política, na condução judiciária, na condução legislativa de um país, introduzindo normas anticristãs e etc. E esse espírito vai imperando até que as coisas sejam transformadas, quer dizer. E a palavra de Deus vai dizer, a gente vai ver isso no Apocalipse, né, que ele... quando isso acontece, essa encarnação, ele vem e vence os próprios santos de Deus. Tá certo? Por isso nós precisamos estar preparados. Ele vencerá e conduzirá muitos à morte. Mas nós vamos saber, para isso, se ele vai vencer, como é que nós somos mais que vencedores? Aí nós vamos descobrir pela palavra de Deus que exatamente aquilo que ele pensa que é vitória para ele é vitória para a igreja. Tá certo? Essa cena, é interessante que quando a gente pensa em termos de perseguição, quando a igreja foi perseguida, era pelo que ela mais crescia. Quando ela pensa que ela está sendo derrotada pelos homens ao longo da história, a igreja crescia. Mata o evangelista, mas não mata o evangelho. Alguém já disse, né? O sangue derramado dos santos é a sementeira da igreja. Não me lembro quem disse isso, não, mas disse. Não é? Muito bem, continuando, irmãos. Cavalo amarelo, aí vem o quarto selo, o quarto cavalo e seu cavaleiro. E o ser vivente diz, vem. Aí ele vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. Quando ele fala morte e inferno, na verdade é a mesma coisa, tá? Porque enquanto morte ocorre, o inferno acolhe o morto. Tá certo? Então ele está falando do Hades. Ele está falando da sepultura ali. Ele está falando da morte. Então, morte. Veja bem, o evangelho é pregado, o que vem em seguida? Fome, perseguição, morte, sepulturas se multiplicando. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Veja que agora ele vem falar de espada de novo. Agora é a ronfaia. Tá certo? Cavalo amarelo. A outra coisa é o seguinte, antes de falar da ronfaia. Quando ele fala de cavalo amarelo, tem uma coisa interessante aqui. Porque talvez não seja a tradução melhor para a cor desse cavalo. Se eu for olhar lá no original, se não me engano, é cloros. Cloros. E essa cor traduzida para o português seria mais ou menos o cavalo baio. É aquela mistura do preto com amarelo e fica, dependendo do raio do sol, ele fica meio esverdeado. É aquele cavalo. Que não é amarelo. Agora, vocês querem ter uma ideia mais própria disso? Alguém já viu um cadáver? A cor que ele fica? Esbranquiçado, amarelado, meio esverdeado. Alguém já viu isso? Eu trabalhei numa faculdade de medicina e eu vi isso. Eu vi isso.
Então é essa cor aí. Por que ele está falando de morte? Chamado morte. Porque é a cor cadavérica. É isso a isso que ele está se referindo. Tá? É essa cor. Agora, traduzido para o português, talvez tenha sido a cor mais próxima para se colocar ali na nossa tradução. Mas é a cor cadavérica. É isso que ele está ali, ó. E olhei, eis um cavalo com a cor cadavérica, a cor do cadáver, a cor do morto, inerte, sem vida. E o seu cavaleiro sendo este chamado morte. E o inferno o estava seguindo. De novo, a sepultura. A sepultura. E aí ele vem com aquela espada. E é dado a ele autoridade. É importante a gente ter isso aqui em mente, que às vezes a gente lê rapidamente, hein? Sobre a quarta parte, não é? Eu não vou pensar em quantidade aqui, gente. Eu não sei quantos habitantes a Terra terá tido até o seu término de história. Então eu não sei calcular essa quarta parte. Mas, então não é isso que ele está dizendo. Assim, claramente. Ele está nos dando a ideia de que há um número estabelecido, já determinado por Deus, limitado. Quem é que está no controle? Aquele que está no trono. Quem é que está no trono? É aquele que tem o livro. Quem é que tem o livro? É aquele que o está abrindo. E é ele quem determinou, não vai ficar aquém desse número, nem vai ultrapassar. Ele conhece, ele sabe. Por quê? Porque é ele quem governa. Está claro? Então a ideia que o Apocalipse vai nos dar aqui nessa revelação é que foi dada a autoridade. Primeiro, ele não tem autoridade para matar. A autoridade é de Deus. Então Deus concedeu a autoridade. Por si só, qualquer que seja a quantidade desses seres infernais que comandarão a morte na guerra, eles só terão essa autoridade para matar porque Deus os liberou para isso. Lembram-se de Jó? Satanás somente agiu sobre a vida de Jó, e nós estamos estudando isso, porque Deus disse, isso você pode fazer. Em resumo, tá? Isso você pode fazer, mas não passe desse limite. Tá certo? Você pode atingir a saúde dele, mas você não pode tirar a vida dele. Então Deus deu autoridade para ele fazer determinadas coisas. Aqui é a mesma coisa. Esse que vem provocando as guerras, que vem ocasionando o morticínio, essa coisa toda, tem um limite. A autoridade lhe foi dada porque não era dele. Ele não tem essa autoridade. Ela foi concedida para um determinado fim. Para um morticínio que tem um número determinado. Ele não pode passar dali também. Quem é que está no trono? É o Senhor Jesus. Aí ele continua. Para matar a espada. Não. Ele continua no anterior mesmo. Aí, para matar a espada. E a espada aqui agora, por isso que eu creio que lá seja mais a perseguição do que a guerra. Porque lá é o cutelo, né? Essa de corpo a corpo, de pegar o inimigo e dar uma risada, olhar no olho e passar o cutelo e tirar a cabeça fora. Aqui já é a ronfaia, é a espada longa, a espada do exército, do guerreiro. Aquele que sai para a guerra mesmo, para poder fazer esse extermínio nessa quantidade tão grande aqui. Tá? É esse daí. E a guerra, a gente já viu isso, segue a fome. Percebem a cumulatividade das coisas? Desde o primeiro selo até aqui? Pela fome, com a mortandade. Quer dizer, mortandade aqui pode estar incluído aqui não apenas a guerra em si, mas as suas consequências, como a fome, também as epidemias. Consequência da guerra, as epidemias, pestes,
doenças que se multiplicam porque não há recursos, porque há uma aglomeração de gente que procura se defender e etc. E vírus que se multiplicam e etc. É consequência da guerra. E isso aconteceu em todas as guerras, em todas as situações, e acontece hoje, quando a guerra é uma guerra extremamente cultural, em que se procura derrotar pelo intelecto e desenvolvimento de armas bacteriológicas, por exemplo. Está certo? E por meio das feras da terra. Feras. E alguém diz o seguinte, que realmente pode ser, porque a gente verifica hoje o quê? A gente verifica o homem no seu anseio por dominação e produção e propriedade de terras, devastando, etc. E as feras ficam sem o seu habitat e sem a sua alimentação natural, sem a sua cadeia alimentar, e ele vai buscar outras coisas e passam. E a gente viu isso no Antigo Testamento, feras devorando em Israel, por exemplo. Mas o pior dessas feras da terra aqui não são os animais irracionais. O pior dessas feras são os animais racionais, que saem para destruir. Aqueles que rejeitaram o príncipe da paz se tornam instrumentos de guerra. Continuando. Quinto selo, clamor no céu. Pode deixar baixar todos eles? Então, aí no quinto selo, eu não transcrevi lá, está aqui assim, ó, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então vejam bem, houve as guerras, houve os morticínios, houve as perseguições, muitos morreram pela palavra de Deus e muitos nessas guerras e perseguições morreram porque defendiam alguma outra ideia. Mas aqueles que são encontrados aqui no quinto selo, versículo 9, são aqueles que morreram nesses morticínios por causa da palavra de Deus. Por melhor que seja a ideia que um homem tenha e defenda, mesmo em benefício de uma comunidade, de uma nação, de um povo, está aqui apenas aqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Eu não sei que ideias, ou a gente sabe às vezes que ideias muitas pessoas difundem e saem defendendo uma nação, mas não tem nada a ver, são excelentes, defendendo direitos de povos, direitos de comunidades. Na Índia a gente tem nomes famosos, no Tibete a gente tem nomes famosos, em várias regiões do planeta, na Bahia a gente tem nomes famosos, defendendo comunidades, e muitos deles foram perseguidos e até frustrados nos seus interesses, e até morreram por causa disso. Mas aqueles que são encontrados aqui diante do trono, debaixo do altar de Deus, são aqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Aqui não está dizendo que aqueles que morreram defendendo suas ideias e suas causas estão debaixo do altar clamando. Aqui está dizendo que aqueles que morreram por causa da palavra de Deus são encontrados aqui no quinto selo. E por causa do testemunho que sustentavam. Precisa dizer alguma coisa mais? Está claro isso? Por melhor e mais sábio que alguém possa ter, em defesa da humanidade, dos direitos chamados direitos humanos, essa coisa toda. Mas não foram eles que foram encontrados aqui. Foram aqueles que testemunhavam da palavra de Deus e por causa disso foram mortos. Aqueles que foram relatados aqui no segundo selo, no terceiro selo, no quarto selo, que foram perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus e vêm morrendo durante toda a história e até os dias de hoje. Esses foram encontrados aqui. Os decapitados por causa da palavra de Deus, que perderam a sua cabeça, literalmente, foram encontrados aqui.
E eles clamavam em grande voz, dizendo, o apóstolo João viu isso lá, viu assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles não estavam perguntando aqui, por que, Senhor, nós estamos aqui? Por que aconteceu isso conosco? Por que nós... Não, eles estão dizendo, Senhor, eles estão confiando que haverá um dia. E essa confiança que é requerida de nós. A gente precisa aprender a perguntar isso. Até quando? E estudar a palavra. O porquê, Jesus Cristo perguntou. Senhor, Pai, por que me abandonaste? Ele perguntou. Na cruz. Mas depois ele diz, tudo está consumado, realizado. Agora, esses que estão aqui, e uma coisa que eu ouvi um comentarista dizer foi o seguinte: interessante que as almas podem ser vistas, né? As almas podem ser vistas. Porque ele viu essas almas. Ele não teve a impressão de que havia almas lá, ele viu. Né? Clamaram em grande voz dizendo, e o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios também, que os corpos celestes têm seus tipos de corpos e há corpos celestiais também. O apóstolo Paulo diz isso, não diz? Então ele viu. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? O que eles estão pedindo aqui? Vingança? Nós merecemos que o Senhor vá lá e faça alguma coisa. Nós morremos pelo seu testemunho, pela palavra de Deus e tal. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Não, eles estão reivindicando aqui e adorando a Deus na sua justiça. Por que a gente pode saber disso? Porque eles não estão perguntando por quê. Estão perguntando o quê? Estão perguntando até quando? Porque eles sabem que isso vai acontecer. Que já lhes foi revelado na presença e na glória de Deus. Eles sabem, isso vai acontecer. Até quando, Senhor? Aí o Senhor os consola, né? O que ele diz? Então, aí no verso 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Lembre-se disso, o primeiro cavalo branco, cavaleiro branco, e aqui vestidura branca, lembrando sempre o quê? Purificação, pureza, santificação. Por isso que lá não pode ser o anticristo. E lhes disseram que repousassem. Interessante que ele não diz assim, e durmam. Tá? Eles descansem. Fiquem calmos. Vocês estão comigo. Descansem. Porque tem muita gente pregando por aí que depois que o crente morre, né, a alma fica dormindo. Não está dormindo não, gente. Está ativa diante de Deus. E podem até perguntar, Senhor, até quando? Porque nós sabemos que o Senhor vai fazer isso. Então eles não estão dormindo não, eles estão ativos mesmo. Tá? Aí, ainda por pouco tempo. Até que... Aí olha outra coisa interessante aqui. Até que, se eles perguntaram até quando, o Senhor responde, até que. Confirmando que há um limite, há um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A completude, né? Do número determinado por Deus. E aí depois continua. O sexto selo. Vamos lá para o sexto selo. E aí no sexto selo, o interessante, irmãos, agora vamos enfatizar uma coisa. Se nós vamos ver os 4 primeiros selos, cavalo branco, vermelho, preto, cadavérico, amarelo, né? Nós estamos vendo que as coisas acontecendo como juízo de Deus mesmo, tá? Determinados por Ele. Porém, durante todo esse tempo, a graça de Deus está se manifestando. O Evangelho está sendo pregado. Pessoas estão sendo alcançadas pela verdade do Evangelho, entendendo que há uma solução para a sua vida, a redenção e a salvação em Cristo Jesus. Que Ele já derramou seu sangue inocente, agora aqueles que são chamados por Ele obedecem, ouvem a sua voz, obedecem e vêm e se convertem, são regenerados, tornados nova criatura. Durante todo esse tempo,
em que há perseguição, em que há morte, em que há guerra, em que há fome, em que há todo tipo de coisa perversa. Essas coisas vêm acontecendo, mas a graça de Deus vem se manifestando. Tá certo? Tanto é que a gente chega no 5º selo, né? Então, foram alcançados pela graça e agora estão ali debaixo do altar, diante de Deus. Não é isso? Alcançados pela graça. Aí a gente chega no 6º selo. Aqui, irmãos, aqui é o seguinte: se há até agora a manifestação da graça de Deus, o 6º selo ele vai mostrar o quê? Acabou. Fechou a porta da graça. Aqui é juízo. Aqui é juízo de Deus. Vejam só. Só lembrando uma coisa, que eu cortei lá no começo, mas eu só vou mostrar para os irmãos o seguinte. Lá no capítulo 5, no versículo 6 e 7, está um pouquinho antes aí, nós vamos encontrar nesta seção do capítulo 4 a 7, o quê? A primeira vinda de Cristo. Olha, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, trazendo à memória a primeira vinda de Cristo e a realização do seu ministério, o fato de estar consumado, porque ele estava como tendo sido morto. Então a ideia da primeira vinda nessa sessão está aqui. E agora, a ideia do juízo da segunda vinda de Cristo, nesta segunda sessão, está justamente no 6º selo, que vai tratar do juízo de Deus. E aqui não tem mais graça, não. Aqui não tem mais o exercício da compaixão e da misericórdia de Deus derramada sobre quem quer que seja para a salvação. Aqui ele está chamando para prestação de contas. Fechou a porta da graça. Depois que acontecem todas essas coisas, fechou aqui, olha. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. E aí lembram-se que eu falei para os irmãos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, os irmãos vão encontrar eventos mais destacados destas coisas. Que o próprio Senhor Jesus disse que prescinde de interpretação, porque está lá. Ele disse. Então ele disse, grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Ele vai dando uma descrição de escurecimento da criação do universo. Quando ele diz saco de crina aqui, eu fiquei pensando, é um saco cheio de crina. Depelaram os cavalos dos cavaleiros agora e botaram, tiraram as crinas. Não, não é isso, irmãos. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, saco, lá no original, dá a ideia de uma vestimenta de saco que era usado no momento da humilhação, da tristeza. Lembra-se que a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que eles se vestiram de saco? É esse tipo de coisa aqui, que era feito de pelos de animais, né? E normalmente escuros, então ficava uma roupa escura, assim, de tristeza, de humilhação, de luto, vamos dizer assim. Então é isso aqui, é saco de crina, quer dizer, a crina é o pelo dos animais, normalmente se referindo ao pelo do bode escuro. Então se tornava uma vestimenta escura, de humilhação, de lamentação, de tristeza, lembrando morte, lembrando vazio. Então é aqui, é assim, e aí o sol se torna como isso, tá? Escuridão de tristeza, escuridão de morte, escuridão de lamento, escuridão de vazio, escuridão de sozinho, de abandonado, né? E a lua como sangue, quer dizer, ela se transforma, quer dizer, a gente começa a ver nesse juízo aqui a transformação da criação, de toda a natureza, que hoje geme estrepitosamente, aguardando a revelação dos filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Né? Então, como a natureza, a criação toda geme, aguardando esse dia, agora nesse dia ela entra em estertor de morte. Então aí vem aqui, as estrelas do céu caíram pela terra. A gente não consegue nem imaginar isso, mesmo porque eu não vou ficar olhando e pensando que estrelas vão cair na terra. Não é isso, gente. Ele está dando uma ideia de um cataclisma ali no universo, no tremendo. É como se todo o universo, a criação de Deus, estivesse agora
imaginem isso, todo o universo agora tremendo, balançando, nada tendo lugar fixo e tudo se desmanchando. O apóstolo Pedro vai tratar disso e viu os elementos abrasados se desfazendo. Ele está se referindo a isso. É o momento do juízo de Deus. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Quer dizer, se o homem achava que tinha controle sobre alguma coisa, então tudo está tremendo debaixo dos seus pés. Ele não sabe nem ficar em pé aqui. Já ouviram relatos de terremoto? Eu não sei se alguém aqui já passou por algum terremoto. Espero que não, e nem passem. Mas a experiência de alguém que passou por um terremoto é o seguinte, como ficar em pé? Como ficar em pé? Não consegue, tem que segurar, mas as coisas estão balançando e perde aquela noção de ficar em pé. Né? Então é isso que está acontecendo aqui. Agora o seguinte, olha só, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Por quê? Porque se há alcançados de Deus no meio destes homens, desse tipo de gente, também há aqueles que não foram alcançados e rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Então, o que mostra que aquilo que vai valer no final das contas não é o cofre, não é a conta bancária, não é o título, não é a formação, não é o poder que tenha, não é o lugar que ocupa na nação, no país, na Organização Mundial das Nações. Não é isso que vai importar. Se tem título, não... mas eu sou o primeiro-ministro aqui de um conglomerado de nações. E daí? O que ele vai dizer aqui é que os reis da terra, aqueles dominadores, os grandes, os comandantes, ricos, etc., várias qualidades de pessoas, até as pessoas mais simples, porque não são todos os simples como nós que se resignam e aceitam e são alcançados pelo Evangelho. Alguns simplesmente não querem saber. Querem o pão de cada dia, mas não querem aquele que dá o pão. Não é? E disseram aos montes: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então os homens estão aterrorizados. E o natural, irmãos, é imaginar que num momento desse, o homem se vire para Deus: entendi, misericórdia, Senhor, agora eu estou entendendo, agora eu estou vendo que é verdade, mas a porta da graça está fechada. A porta da graça está fechada. Às vezes eu fico pensando, só em termos de comparação, irmãos, eu posso não estar certo, mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte: há um texto da Bíblia que diz o seguinte, que os próprios demônios creem em Deus, né? E tremem. Muitos já se perguntaram, mas por que se eles creem e tremem, por que eles não se converteram? Né? Sabe por quê? Uma das coisas que eu sinceramente acredito, porque eles veem o Senhor. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Fé implica em não ver e crer. Se você vê e agora diz, então eu agora acredito, isso não é fé. Não é a fé que Deus espera de você. Não é a fé, o crer dos demônios que veem o Senhor e sabem do seu poder. Mas nós podemos crer porque somos alcançados pela graça salvadora de Cristo, e o Espírito Santo instilou fé no nosso coração. Mas nós não vemos, mas cremos que é verdade. E aqueles homens agora estão vendo, nesse momento aqui.
Mas mesmo assim, nem se voltar para Deus se voltam. Procuram se esconder. Lembram-se de Adão, quando pecou? Ele foi correndo para Deus. Ele fugiu, foi se esconder, se vestir. Deus teve que chamá-lo. Adão, onde estás? Mas aqui não há chamamento não, irmãos. Aqui é final. Aqui ninguém não vai ter nenhuma voz dizendo, homem, onde você está? Ah, estou aqui nessa caverna, nesse buraco aqui escondido, que eu fiquei aterrorizado. Mas o homem não está fugindo do tremor todo e terremoto do universo. O homem aqui está fugindo de Deus, da ira do Cordeiro. É disso que eles estão fugindo. É disso que eles estão querendo se esconder. Achando que em penhascos, cavernas e buracos, etc., eles vão conseguir escapar e depois renovar a vida no planeta. Num planeta que eles estão vendo que está sendo destruído para a renovação. Eles não sabem da renovação, mas eles sabem da destruição. Alguma coisa aqui? Não, nós partimos já para o final. O dia do juízo se aproxima, isso é certo. Isso é certo. Uma das coisas que a gente normalmente diz é o seguinte, o Senhor, Jesus está vindo, né? Eu creio nisso. Ele está vindo. Quanto tempo vai durar? Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, o ano que vem? Depois da, quem sabe, misericordiosamente, depois da pandemia? Não sei. Mas eu sei que ele está vindo. Mas uma ideia tem mudado a minha maneira de expressar isso. Cada dia mais, eu tenho mudado essa expressão quando eu penso que Jesus está vindo. Eu tenho mudado, sabe por quê? Ele está a caminho. Já pensaram nisso? Uma coisa é você ter a certeza de que ele vem. Ele vem. Mas a outra é você saber que ele já está a caminho. Hoje ainda você pode se voltar para Deus e encontrar perdão. Ainda não é o 6º selo. Você pode encontrar. Hoje ainda. Hoje é o dia da salvação. É hoje. Porque você não sabe nem se terá almoço hoje. Ou se fechará os olhos aqui e já abrirá diante de quem? Você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Quando ele diz às igrejas, ele está dizendo a você, a mim. Você está preparado para encontrar com Cristo? São perguntas que a gente tem que fazer quando lê um texto desse. Porque o juízo é um fato. Ele está a caminho. Você já está disposto a enfrentar a perseguição? E aí vem outra pergunta, né? Tá ótimo, então eu estou pronto para encontrar com Cristo. Mas e a perseguição que pode ser resultado da sua decisão, do seu fato de ser filho de Deus? Está pronto também para enfrentar a perseguição? A fome, nudez, carência de quase tudo. Por amor a Cristo e a sua palavra, não é morrer por qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer causa, mas pela palavra de Deus e por causa do seu testemunho. O dia do Senhor será dia de luz ou trevas para você? Pode mudar. E assim nós terminamos, irmão. Que essa palavra de hoje, irmão, seja realmente profundamente semeada no nosso coração, na nossa mente. Porque se nós vimos desde o início Cristo olhando a sua igreja,
criticando de certa maneira, mas elogiando de outra forma. Se nós tomamos conhecimento de que Deus está no trono, no centro do universo, coordenando todas as coisas, que esse Senhor Jesus Cristo já chegou lá, realizando todo o seu propósito. Agora nós devemos estar preparados, inclusive, para ver os próximos estudos, saber de fato o que é que está acontecendo, que pode estar ainda fora dos nossos olhos, mas precisa estar no nosso coração e na nossa mente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vou pedir ao pastor que ore para encerrar.